muito mais do que precisava com essa decisão aí. Bom, a gente vai seguir nesse assunto daqui a pouco, a gente vai falar mais, tem outros trechos da coletiva, tem mais coisas do Cruzeiro, tem um jogador que o Pepa já pediu, daqui a pouco o Thiago Fernandes traz a informação, mas agora tem a questão do Ademir, hein? Daqui a pouco do Sacha, que eu apurei um negocinho do Sacha também, viu, Thiagão? Não sou o Thiago Fernandes não, mas eu fui atrás do negócio do Sacha aí, com outro clube e tal, daqui a pouco nós vamos falar. O Ademir tá metendo o pé? Tá encaminhada a venda dele para o Bahia. O Bahia encaminhou a compra do Ademir por 2,5 milhões de dólares, dá mais ou menos 13 milhões de reais. E esse valor vai ser pago de forma parcelada. O Ademir tinha contrato com o Atlético até dezembro de 2024, ou melhor, ainda tem esse contrato com o Atlético até dezembro de 2024, e o Galo é dono de 80% dos direitos econômicos do Ademir. Os outros 20% pertencem ao próprio jogador. Já está tudo bem encaminhado, apalavrado, falta o Ademir fazer exames, assinar o contrato com o Bahia. Então o Atlético já encaminhou e já praticamente selou essa venda do Ademir para o Bahia por 2,5 milhões de dólares. O Ale é bom para ambas as partes. Celso Russomano aqui agora? Não, acho que para todas as partes. Todas as partes. Porque o Bahia vai pegar um menino muito dedicado, que não rouba, que já viveu bons momentos. Explica esse não rouba, porque a turma... não dá migué. Os haters ficam... Não para de correr em campo, cumpre tudo, deixa tudo em campo, nos treinamentos. Então é um cara bem profissional, que já viveu bons momentos. Inclusive, eu estava lembrando disso aqui, o meu primeiro jogo como morador aqui em Belo Horizonte, meu primeiro jogo que eu assisti, nem estava trabalhando, foi Atlético e Palmeiras pela Libertadores, no Mineirão, em que o Ademir foi titular, aquele que foi 2-2, que fez 2-0. 2-0, podia ter feito mais. O Ademir foi titular naquele jogo e jogou bem. E jogou bem aquele jogo. E então ele pode entregar bastante. Realmente no Atlético ele não ia jogar e ainda dá um alívio ali na folha salarial. Então acho que é bom para todo mundo. Uma pena, uma pena ele não ter jogado o que jogou no América pelo Atlético. Ô Elton, Mas se ele joga isso, talvez ele também não jogasse. Era um time em função função dele, Paulinho, né? Hulk... Não, eu tô falando, mas seria mais aproveitado. Eu acho que... Ele foi aproveitado no Atlético. Ele teve oportunidades, mas nas oportunidades em que ele teve em campo, é esse o jogo de destaque dele. E ontem eu fiquei forçando a cabeça, e você que me lembrou, você falou assim, não, Elton, no 2-2 contra o Palmeiras ele foi bem. E aí eu lembrei mais ou menos contra o Flamengo, 2-1, né, na Copa do Brasil. Isso. O 2-1 da Copa do Brasil, que faz um gol de cabeça. Então, assim, mas foram lampejos, né, daquele Ademir. Mas aquele Ademir, mesmo, protagonistas no América, em momento nenhum a gente viu. Ele foi o cara, o coadjuvante, sendo auxiliado ali por algumas outras peças dentro do Atlético. Eu acho que ficou bom para ambas as partes, da forma que o Atlético contratou o Ademir, e aí você botar a mão em 13 milhões, é um bom dinheiro. E, acima de tudo, em respeito ao próprio jogador, o Atlético aceitou essa proposta aí do Bahia. Outros clubes interessados, tá? Deixa eu só para não... Thiago, como que ele veio para o Atlético? Ele veio de forma gratuita, ele chega ao Atlético de forma gratuita, ele tinha um contrato com a América até dezembro de 2021, e aí o Atlético assina um pré-contrato com ele, e ele chega ao clube de forma gratuita. Então, você quer que eu cite os outros interessados aqui? Por favor, vamos ver se bate aqui. O Botafogo tinha interesse, o Internacional tinha interesse, Sim. O Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos também tinha interesse. Tem mais algum? O Santos. O Santos também tinha interesse. O Atlético Paranaense tinha feito uma proposta no início da temporada, só que naquela época o Atlético não pensava em liberá-lo. E o Atlético Paranaense também está numa política de contenção de gastos. Essa temporada mas levou o Valdir do Bigode. Vai pagar em criptomoeda, Thiago? Bigode. O Bigode vai receber em criptomoeda lá? Tem um detalhe aqui, mas eu não posso dar ainda não. Por quê? Porque me pediu para não falar tudo. Eu imagino. Porque vai receber em criptomoeda? Não, eu imagino que vai ter. Mas não, ele chega por empréstimo, acho que vai ser dividido o salário, algumas coisas assim. Mas ele já tá lá. E amizade. A amizade! Cadê Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Paulo Tum e Scolari pediram ele lá. São amigos. Você gosta do Paulo Tum e Scolari? Eu vou pegar amanhã, eu trago pra você. Você tá estranho. Amigo é coisa pra se guardar. Nessa hora, amigo é muito importante. Eu valorizo isso. Aqui, deixa eu contar. HG, só uma coisa do Ademir. O Los Angeles Galaxy não apresentou uma proposta, mas tinha sinalizado com a possibilidade de pagar 2 milhões de dólares. E aí 500 mil dólares a menos do que estava disposto a pagar o Bahia. Por isso a situação com o clube dos Estados Unidos não andou. Bora, Bahia! Ai! Aqui, e o Sacha? O Sacha, HG, ele tem muitas consultas, né? O Vasco esteve mais perto de fechar com esse jogador. Já me falaram que no Vasco ele não vai. Só que desistiu pela pedida do Atlético. De acordo com o Vasco, o Vene Casagrande, inclusive, deu essa informação em primeira mão, a gente conseguiu confirmar. O que o Atlético queria era 2 milhões de dólares
pela venda do Sacha, jogador que foi contratado ainda em 2020 pelo técnico Sampaoli, né? E tá no Atlético e tem contrato com o Atlético até 31 de julho de 2024. Além do Vasco, outros clubes têm interesse na contratação do jogador. O próprio Bahia quer contratá-lo. O São Paulo fez uma consulta no último domingo porque entende que existe a necessidade de um centroavante, já que o Calheri vai ficar fora por um tempo. E o Red Bull Bragantino, que quer um jogador para disputar a posição com o Alejandro. Então, 3 clubes além do Vasco têm interesse na contratação do Sacha. De acordo com o que o Vasco conversou com o Atlético gostaria de receber 2 milhões de dólares. E agora é ver se algum desses clubes teria interesse em pagar isso por um jogador de 31 anos e que tem contrato até dia 31 de julho de 2024. Ou seja, um jogador que já pode assinar pré-contrato a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano, se algum clube teria intenção de pagar esse valor de 2 milhões de dólares, que dá algo próximo de 10, 11 milhões de reais. Tem fila de clubes querendo Vargas? Cara, pelo que me passaram do staff do Vargas, não tem nenhuma proposta para que ele deixe o Atlético hoje. Natan Pescador. Ele foi oferecido naquele momento ali ao Internacional, mas a situação não avançou. O Natan Pescador não tem informação alguma. Natan Silva. Também não tem informação. Posso checar de ambos aqui agora. O Sacha, eu queria saber o valor que o Atlético investiu nele, foi 2 milhões de dólares. 10 milhões de reais na época. Na foi época, o que o Atlético pagou pelo Sacha. Então, elas por elas. Eu acho que o Sacha deu entrega técnica, né? Assim, por mais que ele não fosse titular, ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Ele foi importante. Em vários momentos. O HG quer levar os jogadores do Galo no feirão do automóvel. Quer colocar lá, pescador, botar aqui, ó, melhor... Natan Silva. Silva, vai. Não, é pescador. Não, é pescador dá pra fazer isso, hein? Não, é porque é o seguinte, veja Pode bem. alguém querer pagar. A informação, que não é novidade para muita gente, a informação é de que o Atlético teria interesse em negociar jogadores reservas que outros Eram clubes, 3. Que outros clubes estão de olho e tal. Mexer no time reserva. Por quê? Acho até o Rodrigo Caetano chegou a falar isso. O elenco tem suas limitações. Estou falando, eu me referindo à quantidade. Tem suas limitações. Então o Atlético não quer mexer no time titular. Mas com jogadores reservas, cara, se chegar a proposta para todos esses que a gente falou aqui, o Atlético não vai medir. Eu acho que esse time aí não é nem usa mais isso, né? O sem colete. Tem o titular e o reserva. Você está falando de alguns jogadores que não estão no reserva. Natan Pescador, não está nem no não reserva. Não está no reserva. O Ademir também não estava no reserva. Talvez o Sacha não, você pegar o ataque aí, Vargas, Pavon, né? Se povoar o meio campo. Talvez esses caras estejam no terceiro time. E tem gente aí que ganha um alto salário. Ele que é do imposto de renda, esse vagabundo. Eu sei quanto você ganha, Ale. Sabe? Ah, é? Em todos os lugares, assim, eu já fiz a soma. Tuita. Posso twittar? Pode. Não, que pode. Marcar @ bonde do Ale. Ele pode. Tá Tuita, pô. Mas eu é fácil saber. Quero ver se você descobre do HG. Que aí é não, muito... nem eu sei, irmão. Ó, a minha mulher que cuida. O HG ainda não me deu a letra, não, mas o seu já é muita mordidinha. Já aqui, fiz a ali, soma ó, total ali, Ale, ó. Ó. Aqui na Band, aqui na KTO. Nem o Pac-Man morde tanto. Não, parceiro. Os meus parceiros eu já indico é direto. Não tem mordidinha, não. Não, tem mordidinha, não. A mordida é quando é um negócio mais graúdo, mas institucionalmente. Com parceiros, não faço questão. Inclusive, a HG tá na livre, época, né? Até falar com o pessoal da Receita Federal, se quiserem descobrir o salário do Ale, pode Aqui, o Pepa pediu o zagueiro aí, Joe. Vai dar negócio? Ô, HG, muito difícil. O Pepa indicou um jogador pro Cruzeiro, que é o Lucas Veríssimo, jogador ex-Santos, 27 anos, que tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2026. E a ideia do jogador é voltar ao Brasil, porque ele quer retornar à seleção brasileira. Ele nunca teve muitas oportunidades na seleção brasileira, mas acredita que voltando ao Brasil... Vê se ele não quer o Militão. Vê se ele não quer o Militão. Oportunidades na seleção brasileira. Você tá desdenhando? E aí, como o jogador é caríssimo, meu. Na semana passada, o agente Paulo Pitombeira se reuniu com o presidente do Benfica e explanou essa ideia de voltar ao Brasil. Até conversei com uma pessoa ligada ao Lucas Veríssimo que tinha me passado isso. E aí, 3 clubes até chegaram a fazer contato para entender qual era a situação do jogador. E é o que complica muito para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o 4º clube a fazer esse contato. Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Os 3 procuraram o staff do Lucas Veríssimo para entender, olha, existe essa possibilidade de retorno? Até porque no início do ano o Lucas Veríssimo não queria voltar. Só que nesse momento ele entende que voltar ao Brasil seria mais fácil para que ele ficasse mais próximo da seleção brasileira. Então existe essa possibilidade de retorno. E aí o Benfica gostaria de liberá-lo por empréstimo e existe o interesse desses 4 clubes. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O grande problema é que desses 4, o Cruzeiro é o que teria menos recursos para contratar o jogador. Então eu acho muito difícil que ele venha para o Cruzeiro nesse momento. O que as pessoas precisam entender, que o Thiago trouxe a informação,
é de que o Pepa pediu. A notícia é essa. É isso. Agora, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians estarem na briga pelo Veríssimo, eu não vou dizer que impossibilita, mas dificulta muito a vinda dele para o Cruzeiro. Não, mas eu acho que aí tem uma A situação... notícia é que o Pepa pediu. Tudo bem, mas é uma situação que a gente pode avaliar. O Pepa está completamente fora da realidade do que é o Cruzeiro hoje. Nós sabemos. Ou seja, da coletiva de ontem, ele não tem entendimento do que é o clube. O Lucas Veríssimo não vem para ganhar menos de 1 milha. Ele não vem para ganhar menos de 1 milha. Ele não tem entendimento do que é Você é o da clube Receita, hoje. você é da Receita Federal, irmão. Mas isso aí eu tenho convicção. Um parênteses importante. Portugal nos paga tão bem assim. Poucos são os jogadores que ganham. Mas paga em tanto. euro, né? Paga em euro. Não, sim, paga em euro, mas que não se paga tão bem. Então, para ganhar 1 milha, ele tinha que estar ganhando 200 mil euros. Eu não sei se ele tira tudo isso. Deve tirar algo ali que é pra próximo Copa dos do 100, Mundo, meu. 150 mil euros. Ali é do esquema. Não, é porque, de fato, eu não sei se ele tira tudo isso. Aqui, ó, de verdade, já 2 pontos aí que deixa a gente preocupado um pouco com a ideia do Pepa. A primeira, ele falar, o Pedro ontem, falar que ele conhece o molde do futebol brasileiro. Eu quero ver quando ele bater lá em Porto Alegre e tiver que subir para Fortaleza. Esse sentimento, esse Mas entendimento não é a pé, do dá que pra ir é, de avião, né? Que é Não, mas pesado. é difícil, viu, É HG? pesado, é complicado, é algo que jogadores já saíram daqui reclamando justamente isso. E treinadores pontuaram que isso é um problema do calendário do futebol brasileiro. Então, esse entendimento. Agora vem uma outra coisa, a realidade financeira do Cruzeiro. Pediu o Não, Lucas mas peraí, Veríssimo. mas peraí. Mas Pediu o o Pepa Lucas sabe Veríssimo. disso aí. Será que Pediu sabe? o Lucas Veríssimo. Não, Pediu o Lucas peraí. Tá Uma de coisa é uma coisa, brincadeira outra coisa é comigo, outra irmão? coisa. Não, peraí. Nós Não estamos vou nem falando o falar, seguinte. amigão. Vou falar irmão. Ô, coleguinha, Tá de poxa vida, brincadeira, coleguinha. ele tá brincando Ô, com ele. coleguinha, poxa vida, deixa eu dizer uma coisa. Você acha que o Pepa fechou com o Cruzeiro sem saber nada do Cruzeiro? Não, sabe muita coisa do Agora, Cruzeiro. ele pode Não, pedir tem o direito dele. Você Agora, acha que o será a Pessolano, questão você acha financeira que o já tá Pessolano não entendimento? pediu jogador do primeiro escalão? Aí tomou 1 não, tomou 2 não, tomou 3 não. Só que é o Pode seguinte, ter sido essa quantidade de não que pesou na hora da exatamente. Eu falei com esse menino aqui, ó. Pessolano. Esse menino aqui não tá afim de conversar hoje, tá? Mandar ali. Tá. Depois que emagreceu, perdeu a força. Aqui eu sei o que é isso. Eu demorei um. Você toma café, você fica maluco, irmão. Sem açúcar, né? De preferência, porque o açúcar da barriga. Não, café é sem açúcar. sempre. Então café E sem da açúcar. barriga é outra coisa, isso aí eu já posso café provar. sem açúcar. Você já comeu bolo com café sem açúcar? Não. É bom demais. Faz isso. Vou fazer. Depois eu falo com você, que eu preciso falar com o Rogério.